Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, nos ensina uma verdade extremamente fundamental e importante para que nós saibamos e tenhamos por consciência. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha uma compreensão exata do que significa ser uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus. Você carrega o selo de Deus na sua vida. Ou seja, e hoje eu queria falar um pouco sobre este assunto. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso eu quero ler com você em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, em que ele está discorrendo sobre a salvação, e que ele diz sobre esse assunto assim, verso 13: em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vamos voltar novamente ao verso 13: em quem também vós estáis. É no presente. Depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Antes que a gente ore, ele diz: a quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho. Você tem ouvido por muito tempo sobre as novas da salvação, e tendo nele crido, você já creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fostes também selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós somos selados. Oremos a Deus. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, em o nome de Jesus Cristo. Fala, meu Pai amado, a nossa alma através dessa palavra, e em nome de Jesus traz para a gente a compreensão exata do que significa estar selado no Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa tirar todo bloqueio mental, todo bloqueio emocional, e que nós possamos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, ministrar a Tua palavra da melhor forma possível. Direciona o nosso coração nesse sentido e fala na nossa vida nesse sentido. É assim que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Amém. Nós temos uma compreensão do que significa um selo no nosso tempo. Um selo, normalmente você coloca em uma carta quando você envia, e isso faz com que essa carta possa chegar ao seu destino. Sem o selo, ela não tem o seu percurso feito, ela não faz o seu caminho. A gente também conhece o selo que você vai fazer, às vezes, um documento ali você faz um documento, e para que ele tenha veracidade, autenticidade, você precisa ir até o cartório, né? E eles precisam selar em cima da sua assinatura, reconhecendo aquele documento. Quando você faz isso quando transfere um carro, você faz isso quando faz qualquer documento que precisa uma procuração ou algo assim. Sem o selo, aquilo não tem nenhum tipo de valor. Na época de Paulo, o selo significava, ou tinha 3 símbolos. Colocar o selo sobre algo significava, primeiro, dar aquilo um poder de autenticidade, de identidade, ou seja, aquilo é autêntico. Às vezes a gente faz alguns documentos, especialmente documentos de casamento, e a gente precisa pedir para reconhecer firma e para dar autenticidade àquela assinatura. Então eles comparam a assinatura que a gente fez com a assinatura que existe lá, e eles então dão autenticidade àquilo, e aquela autenticidade faz aquele documento válido. Também assim o era no passado. Um selo do rei que estava no seu sinete, como diz no livro de Esther, muitas vezes selado aquele documento passava a valer. Era comum os reis editar leis, e então eles editavam em um papel, escreviam no papiros, no papel daquela época. Depois ele colocava ali uma cerazinha, e ele vinha naquela cera quente com o seu anel, e ali ele carimbava aquilo, e aquele documento selado significava que era um documento de poder, era um documento
documento único. Billy Graham, escrevendo um dos seus livros, ele fala sobre o que ocorreu na vida de um missionário inglês que serviu a Deus na Índia. Ele serviu a Deus na Índia, mas ele veio a falecer, e quando ele morreu, os seus convivas, as pessoas que conviviam ali, começaram a saquear a sua casa. O consulado, tomando consciência disto, foi até lá, levou os seus guardas e então quis proibir aquelas pessoas, mas eles não tinham como proibi-los de saquear a casa, porque a porta não tinha tranca, não tinha fechadura. Então Billy Graham diz que este fato real ocorreu, e então ali o consulado pegou um papel e carimbou aquele papel e colou aquele papel na porta, e isso foi o suficiente para que os saqueadores não saqueassem mais aquela casa, porque sabia que não estava enfrentando agora somente uma porta frágil e fácil de ser aberta, mas se entrassem ali, os indianos sabiam que eles tinham a ver, eles iam ter que lidar com um governo poderoso na época constituído, que era o governo da Inglaterra. Um selo significa isto tem uma autenticidade, isso tem uma autoridade. Um selo também fala sobre propriedade. Quando normalmente você tem um animal ou você tem algo, você tem que ter um selo de propriedade. Aquilo pertence a você, especialmente quem já morou na área rural. Eu não sei se esse costume existe ainda hoje, mas por muito tempo existiu. Os animais eram selados, né, com o selo, com o brasão ou com o símbolo daquela família. E significava que mesmo que ele fosse para outros pastos, ele não pertencia a outros donos, ele pertencia àquele dono cujo selo estava. E também o selo tem a ver com proteção. Normalmente você colocava o selo sobre algo que você queria proteger, ou seja, um selo colocado em cima de uma carta, em cima do fechamento de uma carta, significa que ela é inviolável. Algo que você compra que é lacrado, sem o lacre, significa que já mexeram, então tem a ver com proteção. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando o seguinte: olha, vocês já ouviram a palavra da salvação? Me ajudem aí a pregar. Você já ouviu a palavra da salvação? Já creu em Cristo Jesus como o seu Senhor? Sim. Então ele diz: vocês já ouviram a palavra da salvação? Já crestes em Cristo Jesus como o vosso Senhor? Ele diz agora pois vocês são selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus colocou em mim e em você um selo, diante do qual nós somos reconhecidos nos céus, na terra e debaixo da terra pelos demônios, nos céus, na terra pelos homens, e nos céus por Deus e os seus anjos. Fato este é que nós precisamos entender essa verdade e nos apossar dela. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em você, e você então passa a ser o seu templo, diz Paulo aos Coríntios. Então, a partir deste momento, esta presença torna-se um selo ou uma marca de que você teve uma experiência com Deus. Fato interessante é que uma coisa só é selada quando é consumada. Você só sela uma carta depois de escrita. Você só reconhece firma sobre um papel que dá uma transição de negócio depois de concluído aquilo. Você só coloca um lacre de proteção depois que aquilo já foi construído. Ou seja, quando ele diz que nós somos selados, ele está dizendo que ele já fez uma obra por nós na cruz do Calvário que já foi consumada. Agora ele botou o selo para que isso tenha autenticidade, seja protegido e denuncie que nós somos uma propriedade dele. A primeira marca, o primeiro símbolo do selo é este: garantir o caráter da autenticidade de um documento. Era costume dos povos africanos antigos, ou mesmo ingleses, muitas vezes fazer aliança um com o outro. E eu não sei se por não haver cartórios e testemunhas não bastarem, eles normalmente deixavam uma marca após uma aliança, após um tratado. Digamos assim, por exemplo, alguns missionários que passaram ou foram evangelizar na África e precisaram fazer aliança com povos fortes para que pudesse transitar legalmente e seguramente pelos
povos africanos. Então alguém diz de um desses missionários que, ao fazer aliança com uma dessas tribos, ele teve que dar algo, o outro teve que lhe dar algo em comum. Mas muitas vezes eles plantaram uma árvore e muitas vezes eles cortaram uma parte do seu corpo e selaram aquilo com sangue. E aquela cicatriz, aquela marca, e aquilo que ele carregava daquele chefe indígena, daquele chefe de tribo, aquilo simplesmente significava que quando eu estivesse mexendo com aquela pessoa, eu não estava mexendo com ela, eu estava mexendo com o que estava por trás daquele selo, daquilo que representava. Eu estava por trás de uma autoridade maior. E nós precisamos ter essa consciência. Nós, quando tomamos a nossa ceia aqui, nós falamos que comemos o pão e bebemos o sangue da nova aliança. Ou seja, eu e você, nós temos uma aliança com Deus, e nós fomos selados nessa aliança. E essa aliança é para que o mundo saiba, é para que o inferno saiba, é para que os homens saibam que nós somos aliançados com Deus. Quando nós oramos e falamos com Deus, o que chega no céu não é uma voz simplesmente fragilizada, é a voz de alguém que tem uma aliança com Deus, uma vida com Deus, que é selado pelo Espírito Santo de Deus, que é a própria essência de Deus Pai Todo-Poderoso. Um selo fala da minha identidade. Significa que agora eu e você, nós somos um em Cristo Jesus, somos um com Ele. Esse selo que Ele colocou em nós nos dá essa identidade. Ele está desenvolvendo. O Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós com um objetivo: o de desenvolver em nós o caráter, a imagem, a concepção exata de quem Cristo é. Este é o desejo de Deus, é o de imprimir em nós as características de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo. Ele veio habitar em mim e em você, para que eu e você tenhamos desenvolvidos em nós a imagem, a semelhança de Cristo. Nesse mesmo momento, somente uma pessoa pode bloquear essa ação dele em gerar em nós uma nova identidade. Somente eu posso gerar na minha vida bloqueio para isso, e somente você pode gerar bloqueio para isso. Mas eu quero te convidar, em nome de Jesus Cristo, a ter o coração aberto, a ter a alma aberta, a que o Espírito de Deus possa trabalhar na tua vida e possa, em nome de Jesus Cristo, gerar uma identidade de alguém saudável, de alguém abençoado, de alguém, em nome de Jesus, que esteja em pé. Quando Cristo vem ao mundo, o homem está perdido, o homem não tem uma identidade, ele não sabe de onde veio, ele não sabe quem ele é, e ele não sabe para onde ele vai. Mas quando o Espírito Santo, ele toma posse da nossa vida, automaticamente nós começamos a ter consciência de que Deus tem um destino novo para a nossa vida, de que Ele tem um caminho novo para a nossa vida, e de que Ele quer fazer uma obra imensa e tremenda na nossa vida. Gente, nesse tempo em que eu estou na igreja, em que eu sou pastor, ou mesmo antes um pouco, eu vi muitas pessoas sendo profundamente transformadas, porque chegaram, ouviram o que Paulo diz aqui, o Evangelho da Salvação, creram em Cristo e depois receberam o Espírito Santo, e elas foram totalmente trabalhadas, abençoadas. Foi gerado nelas uma identidade abençoada. Sabe, eu sempre, às vezes me lembro aqui de um caso que eu dizia, eu gostava muito de orar, sempre gostei muito de orar. Hoje eu não oro tanto assim, mas bem no início da minha fé eu orava demais. Eu queria muita intimidade com Deus. Eu me lembro que eu tinha que fazer o percurso de um bairro para o outro. Eu moro no Jardim São Marcos, em Campinas, eu morava, e tinha um bairro perto que se chama Santa Mônica, e às vezes eu tinha que ir lá na casa da minha tia e voltava, e quando eu voltava orando em voz alta. Era uma pista, carro passava para lá e para cá, e um dia uma pessoa chamada Rita, ela estava atrás de mim andando, e ela ouviu a minha oração. Eu não sabia que tinha ninguém atrás de mim, então eu orei com o coração aberto, eu orei com a minha alma aberta, e a minha oração, ela expressava a minha intimidade com Deus. Ela era uma pessoa religiosa, mas ela não tinha uma experiência com Cristo, e ao ouvir aquela minha oração, aquela oração que eu estava falando com Deus, Deus tocou a vida dela, porque ela era despretensiosa, não era uma palavra direta. Então, no futuro, a Rita veio ter uma experiência com Deus, e ela frequentou a igreja, porque ela por acaso morava
estava no bairro em que eu era líder de jovens, que era Matão Sumaré. Então eu me lembro que ela chegou lá e ela disse desse dia em que Deus de alguma forma agiu no coração dela. Veja bem, ela não foi para a igreja logo sequencialmente, ela não fez uma confissão de Cristo sequencialmente, mas ela ouviu de Deus através daquela oração que eu fiz. Eu devo ter falado que Jesus, obrigado que eu te aceitei, isso mudou minha vida, obrigado. Eu estava num dia de felicidade, eu fiz em voz audível, bem alta, achei que ninguém estava ouvindo, só carro passando. Então sabe quando você fala gostoso? Eu orei gostoso, orei prazeroso, e essa palavra foi como uma bomba no coração dela. E ela diz: aquele dia marcou a minha vida. Não fui eu que fiz, não foi ninguém que fez. É que quando você prega uma palavra, ela é crida, o Espírito Santo ele vem como uma galinha que choca os ovos, e ele começa a gerar aquilo que a ele pertence. Paulo diz: um plantou, o outro regou, mas o outro colheu. Mas a ação de formar em nós uma nova identidade, uma nova pessoa, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Você pode se esforçar e não conseguir. Você pode lutar com todas as suas forças e não conseguir. Quantas vezes nós já lutamos para tentar mudar um hábito nosso, não é verdade? É claro que depende da nossa aplicação, mas quantas vezes a gente já lutou para mudar um hábito nosso, de um traço de personalidade, ou um hábito que não seja legal, e você vê a dificuldade que é, leva tempo para mudar isso. A gente fala assim: eu queria ser mais bravo, eu sou muito calmo. O mais calmo diz, o mais bravo diz: eu queria ser mais calmo. E nenhum nem outro consegue, não é verdade? Porque é um traço de personalidade. Mas há transformações na nossa vida, que quando o Espírito de Deus vem, Ele choca, Ele transforma, Ele liberta, Ele abençoa. Ele diz: vocês são selados. E esse selo é o selo que dá identidade, é o selo que dá valor ao nome que você carrega, ao documento que você assina. Ele diz: eu vos selei, eu vos dei autoridade, eu vos dei autorização, eu vos dei incumbência, eu vos dei uma missão. Eu quero gerar em vocês uma nova identidade. Ô, gente, a pior coisa da vida, uma das piores coisas da vida, é a gente não ter uma identidade definida. É a pessoa que não tem uma identidade definida. A sua identidade, ela é indefinida. Uma das coisas mais belas sobre Cristo era a sua identidade definida. Os homens o viam de uma forma, diz Isaías 51, mas ele se via a si mesmo de uma outra forma. Os homens via ele como sem forma. Os homens via ele como alguém que ninguém fazia caso dele. Os homens via a Jesus de uma forma despersonificada, desqualificada. Se você ler Isaías 51, você vai ver lá esse texto falando sobre isso. Isaías 51, 52, 53. Você vai ver falando justamente sobre essa questão, sobre como o Messias foi recebido, alguém que ninguém fazia caso algum. Mas a Bíblia diz que ele não se via assim. Quando ele vem, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra, e se assenta na cadeira do Messias. Ele diz: eu sou o Messias. Ele não tem vergonha. Todos se levantaram para matá-lo, mas mesmo que o mundo o quisesse matar, ele não negociava a sua identidade. Ele dizia ao fazer o milagre da multiplicação dos pães: eu sou o pão da vida. Era uma afronta aos judeus. Ele dizia: Moisés trouxe o maná. Eles adoravam Moisés por essa questão, mas ele diz: mas o pão de Moisés saciava a fome temporariamente. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não terá fome. Eu sou a água da vida. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. Eu sou o caminho, eu sou a vida, ele era tudo. Ele falava: eu sou, porque a sua identidade era definida. Eu e você, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós para ajudar-nos a vencer essas confusões mentais que nós temos de quem nós somos, onde estamos e para onde vamos. Ele quer que nós saibamos primeiro que somos filhos de Deus. Ele quer que nós saibamos que o Espírito de Deus está gerando em nós uma nova identidade, e nós precisamos tomar posse disso em o nome de Jesus e vivermos esta verdade para a glória de Deus. Diga: eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Pronto, e acabou. Você é selado, você tem validade. Não precisa chegar com medo. Pode chegar de cara de pau. O único documento, pelo que eu saiba, que não pode ser xerocado e autentificado com um selo e uma assinatura é a carta de motorista. Mas os outros documentos podem. Então você pode apresentar o seu RG autenticado para qualquer pessoa, ele vai ter que engolir, porque
Quem carimbou aqui diz, parece com o original. Entende ou não? Parece com o original. Eu queria dizer para você, quando você foi selado, ele está dizendo, você tem uma origem. Você não é um filho sem pai. Você não é um ser que não nasceu de lugar nenhum. As pessoas tentam confundir nossa cabeça. Satanás tenta confundir nossa cabeça. A vida tenta confundir nossas cabeças com os acontecimentos da vida. E isso deixa a nossa alma em turbilhão. Mas ele diz, não, vocês têm um nascedouro. Vocês têm um projeto. E vocês têm um futuro. Vocês nasceram em mim, de mim, fazem parte de mim. Vocês são meus filhos, são meus missionários, são meus representantes na terra. Vocês são as minhas extensões por esses campos pelos quais vocês andam. Então eu quero que você assuma esse papel em Cristo Jesus. Você não é um cão que caiu de um caminhão na mudança. Você não é alguém jogado na terra. Você não é alguém esquecido pelos homens. Você é alguém lembrado por Deus. Você é nascido de Deus. Assuma esta identidade em nome de Jesus. Qual a identidade que você tem assumido? Pastor, eu sou uma pessoa, um coitado, eu preciso de ajuda. Olha, todos nós precisamos de ajuda, mas ninguém de nós somos coitado. Quem é selado, não sei se você entende comigo aqui, quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, não pode ser um coitado. Ou a Bíblia é mentira, ou o que eu penso a meu respeito é mentira. É o que eu penso a meu respeito que é mentira. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você entende, mas isso faz toda a diferença. Isso deveria trazer alegria para o seu coração. Mas uma alegria como se você recebesse agora um telefonema dizendo, foi depositado 2 bilhões de dólares na sua conta. Isso deveria trazer alegria para você. Se você soubesse que você ama alguém que não te ama, e a pessoa dissesse, estou louco por você. Isso deveria trazer uma alegria maior do que qualquer outra alegria na face da terra, porque você é selado. Deus disse assim, eu peguei algo de mim, eu peguei o que me representa e eu coloquei dentro de você. Você é o meu templo aqui na terra. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso tem que levar o meu e o seu coração a vibrar em Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. O selo da identidade. O selo diz tem uma origem, porque sem o original eu não dou autenticidade à cópia. Você é imagem e semelhança, é uma cópia, mas é uma cópia selada, assinada, reconhecida, firma nos cartórios dos céus, da terra e do inferno em nome de Jesus. Quando você fala em o nome de Jesus, é o selo que está em cima, é o selo do Espírito. O inferno se afasta, os homens se quebram e os céus se movem ao meu e ao seu favor em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas por que isso nem sempre funciona? Porque embora às vezes a gente tenha uma identidade, assume outra. Não? Você já viu aquele filme em que as pessoas... Eu vi um filme uma vez que a pessoa tinha dupla personalidade. Ela acordava uma e dormia outra. Jack Nixon, Nixon, sei lá como é que chama. Esse homem aí que era o ator. Então ele mudava. Dupla personalidade. Duas pessoas. A gente tem vários que moram dentro de nós, na verdade. De vez em quando são bravos, de vez em quando são calmos, de vez em quando são desesperados. É verdade. Mas não é disso que eu estou falando. É da pessoa assumir de fato o papel de uma outra pessoa. É horrível ser assim. Você não pode ser assim, senão você vai ficar doido. Animado, desanimado, levantado, em pé, caído. Não importa como você se sente, a sua identidade é a mesma. Se você chama Antônio, você está muito animado, você levanta com qual nome? Antônio. Se você chama Antônio e está muito desanimado, como é que você levanta? Chamando o quê? Antônio. Você é em Cristo Jesus o que você é, independente dos seus sentimentos. Diga, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso te torna uma pessoa reconhecida em o nome de Jesus. Diga, eu tenho uma origem, sou feito à imagem, à semelhança de Deus. Embora eu tenha me perdido, diga, embora eu tenha me perdido, eu fui achado por Cristo Jesus. Eu criei nele e ele me selou com o seu Espírito. Amém. Amém, você consegue crer nisso? Ou isso para você é como 1 mais 1 que é 2? Não pode ser 1 mais 1 que é 2 não. Isso faz toda a diferença na minha vida. Eu falo 1 mais 1, quanto é que é? Você fala 2, faz diferença na sua vida? Não mudou nada. Isso muda toda a minha vida, desde que eu tenha uma concepção certa, desde que eu empodere essa palavra no meu
coração. O Espírito Santo quer gerar identidade. O Espírito Santo quer me levar a exercer minha autoridade em Cristo Jesus. Ele quer me dar autoridade para agir. Você não vai agir com a pessoa que você é. Você vai agir com a pessoa que te habita e que te selou. Você vai ter uma missão, e a sua missão vai ser tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse é o primeiro significado de um selo. O segundo significado de um selo é que é a marca de uma propriedade. Diga, o selo é a marca de uma propriedade. É aquilo que falamos antes. Se você tem um animal, você o marcava. Aquilo significa um selo de propriedade. Havia pessoas que tinham brasões, e aquele brasão onde era colocado significava que aquelas terras, aquela localidade era daquela família. Um selo de propriedade era extremamente respeitado. Nós temos vários exemplos na Bíblia que poderíamos citar aqui, e não vamos os citar, de selos de propriedade. Quando você tem uma propriedade, normalmente você coloca ali a sua marca, a sua assinatura naquela escritura. Era um selo de propriedade. E o que significa quando Paulo diz assim: vocês são selados pelo Espírito da promessa? Significa, em primeiro lugar, que nós temos uma origem. Significa, em primeiro lugar, aquilo que nós dissemos antes, que nós temos uma identidade. Agora, em segundo lugar, significa que nós somos propriedade de Deus. Você é uma propriedade de Deus. Quando o mundo olhar para mim, precisa saber, ele não é qualquer um. Eu não posso mexer com ele, porque se eu mexer com ele, eu estou mexendo com outra pessoa. Sabe, uma vez nós recebemos aqui em Piracicaba, numa outra igreja que pastoreávamos, uma mulher que chama-se, deve estar viva ainda, Vilma Laudelino. Ela foi reconhecida pelas conferências dos bruxos aí como a quinta maior bruxa do mundo. Eu não sei como é que eles medem esses bruxos, como é que eles medem quem é que é mais poderoso. Deve fazer algum feitiço grande, deu certo, mede ali. E ela era conhecida como esta pessoa. Mas ela disse então como é que foi que se deu a sua conversão ao Evangelho. Foi quando ela foi fazer um trabalho para um diretor de uma empresa. E então o seu espírito maior no candomblé onde ela fazia parte diz: com este a gente não pode mexer. A gente pode mexer com outros mas com este não pode. Então aquilo intrigou ela. Ela disse: então esse Senhor que eu sirvo é mais fraco do que o outro Senhor. Entendeu ou não? Isso mexeu com ela. Então quer dizer que se eu não posso derrubar esse diretor, essa encomenda desse trabalho que me fizeram, porque ele confessa, vive e professa uma fé em Deus, então eu não posso tem alguém mais poderoso. Eu estou servindo a pessoa errada. E aquilo mexeu com o coração dela, e aquilo fez com que ela se levantasse, repudiasse a sua fé espúria e colocasse a sua fé em Cristo Jesus. Há um testemunho nojento até de uma pessoa que nós trouxemos aqui no começo. Ele trouxe os recortes de jornais, porque ele era tido como louco. Era uma pessoa que, quando ele era possuído pelo maligno, ele achava um animal morto, ele comia as entranhas do animal. E ele chegou ao ponto, ele trouxe uma reportagem da sua cidade, eu não me lembro qual jornal nem qual cidade agora, porque faz muito tempo, foi lá em 94 que ele veio testemunhar. E ele foi violar um túmulo e comer as entranhas de uma defunta. E a sua entidade que habitava nele disse: essa você não pode comer, nem depois de morta, não pode mexer, nem depois de morta. Porque aí já podia, eu acho, né? Porque já era só corpo. Mas mesmo assim Deus não permitiu. Sabe por quê? Porque você é propriedade de Deus. Quem é que pode entrar na propriedade? Quem pode entrar na sua casa? Qualquer um chega, vai entrando, peita, abre. Mesmo que você deixar a porta aberta, pode entrando. Só o ladrão, só o ladrão. Mas uma pessoa, você chega na casa dos outros, se estiver aberto, você vai entrando, ou você bate uma palminha antes? Você tem que bater, porque você pega a pessoa mal vestida, você pega a pessoa numa situação complicada, não é verdade? A gente tem que bater por respeito. Então ninguém invade uma propriedade. O que eu preciso saber, e você precisa saber, mas gente, não é saber com a cabeça, é saber revelado no Espírito. Entende isso ou não? É saber dentro de mim e dentro de você. Escuta, não importa o que esteja acontecendo, quando mexerem com você, mexeram com o dono da propriedade. Vamos por assim, que você é uma pessoa que é casado, ou tem uma noiva, uma namorada, e você está na rua e alguém mexe com ela, você fica feliz? Ah, que bom que eu tenho uma mulher bonita, todo mundo mexe com ela. Não, né?
Ai, que bom que eu tenho um marido bonito. Todas as mulheres olham para ele, mexem com ele, né? Subia para ele. É assim que você acha? Você fala, mas isso aqui é meu, ninguém tasca. Não, que você guarda. Não que a gente seja gado, seja propriedade do outro, mas num relacionamento nós nos doamos um ao outro, não é verdade? Então, você não deixa um filho. Você quer ver uma coisa da briga, é mexer com o filho dos outros. Pode não prestar o menino às vezes é torto, mas não pode mexer com ele não, porque se mexer, os pais não gostam. Não gosta, porque pai ou é aquele que empurra você para tentar ajudar, ou aquele que segura você também. O pai é complicado você entender ele às vezes. Não é não? Você que é pai, mas eu sei, porque às vezes falou, olha, eu não sei se eu vou chamar a atenção desse menino, porque eu já tive atenção, menino que eu fui chamar a atenção, os pais depois brigaram comigo, falaram, não é seu filho, não. E teve menino que os pais chegou e falou, olha, faz isso, aquilo, mexe com ele, judia. Não, mas também não vou judiar. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você é uma propriedade de Deus. Este selo é para dizer, é meu e ninguém tasca, é meu e ninguém toca. Você precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Gente, o que eu quero dizer com isto, não importa o que façam contra mim, que se levantem exércitos malignos contra mim. Davi tinha essa concepção sem estar nesta situação, porque ele vive no Velho Testamento. Era ele quem dizia, mesmo que se levantem exércitos inimigos contra mim, em Deus eu estarei seguro. Eu preciso entender que quando Cristo Jesus vem na cruz do Calvário, Ele me compra, Ele me redime, Ele me toma de volta para si. E você precisa crer nisso. Você é uma propriedade de Deus. Talvez alguns dizem assim, ah não pastor, eu quero ser eu mesmo meu dono. Eu não quero ser não. Eu não quero ser meu dono porque eu não cuido bem de mim. Nem você cuida bem de você. E há coisas que a gente faz a gente mesmo contra a gente. É ou não é? Tem coisa que você faz, você sabe que vai fazer mal, não? Uma pessoa, por exemplo, que ela bebe muito, ela sabe que se ela continuar daquele jeito, ela vai terminar o alcoólatra, mas ela não consegue. Uma pessoa que está na dependência química, que eu já conheci, ela quer parar porque ela sabe que está acabando com a vida, mas ela não consegue parar. As suas escolhas não são ajuizadas. Mas Deus está dizendo, você quer que eu tome a presidência da sua vida? Você quer ser minha propriedade? Você quer estar debaixo dos meus cuidados, do meu amor, do meu carinho? Eu quero colocar o meu selo em você. Mas para que o meu selo seja colocado em você, você precisa entender que você vai pertencer a mim. Eu quero pertencer a Deus. Aliás, eu já pertenço. E você também já pertence. Mas você precisa ter esta consciência em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você precisa ter essa consciência. Se você pertence a Deus, todo lugar onde você estiver, ali é santificado e é abençoado pelo Senhor. Olha aqui, a gente tem nos países as embaixadas. Você sabe que uma embaixada é uma propriedade que tem os poderes sobre ela do país de origem. Então, a embaixada norte-americana, por exemplo, aqui, nós não podemos entrar lá. Eles podem refugiar alguém lá e nós não podemos entrar para tirar. O nosso poder constituído, o nosso governo constituído não tem esse poder. As nossas forças armadas não têm esse poder. E isso em qualquer país. A gente tem aqui na Inglaterra este caso daquele Daniel, não sei o que lá, Assange, aquele homem lá dos e-mails, das coisas erradas da internet que ele mostrou. E há um governo atrás dele. E ele está na Inglaterra, que também está contra ele, mas ele está dentro de uma embaixada já há anos. E ninguém pode entrar lá, porque aquele território pode estar numa nação, mas está sob a tutoria, a autoridade de uma outra nação. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar no mundo de João, mas você não pertence a este mundo. João não diz isso? O mundo não pode, eu não posso vos tirar do mundo, mas eu posso vos colocar no mundo. E vocês podem andar no mundo com o meu selo. Vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós somos cidadãos, como é que fala? Cidadãos ou cidadãos? É isso daí. Em terra estranha. A nossa cidadania é divina. O seu passaporte é mais do que universal. O seu passaporte é celestial, com visto autorizado em o nome de Jesus. Se você morrer, é só chegar lá e mostrar o passaporte que o visto está em dia. Mas pastor, eu não renovei. No céu não precisa renovar o visto, já pega de uma vez para tudo. É visto eterno. É visto eterno.
É o que a Bíblia ensina, é um visto eterno. Não tem alfândega, fica tranquilo. Mas também não pode levar pecado. Não tem nada para levar, só leva só sua alma livre, limpa. Em nome de Jesus Cristo. Isso deveria me trazer felicidade, alegria. Eu pertenço a alguém poderoso. Eu pertenço àquele que fez o universo. Logo, não importa as contrariedades que eu ou você possamos estar passando, aquele que é nosso dono cuida de nós, em o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo. Você sabia que você nasceu? Você nasceu não. Você pensa que você é seu. Você não é seu. Isso é de Deus, em nome de Jesus. Ele diz, e que não sois de vós mesmos. Porque não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, que é o sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu não tenho nenhum problema em pertencer a Deus. Você tem? Me ajuda a pregar aí, acorda aí. Você tem? Não. Você prefere pertencer a outra coisa? Eu me lembro que meus parentes e a gente que sempre foi desse negócio horrível de macumba, em dizer, ah não, eu pertenço a Pombagira tal, ah não, eu pertenço à entidade tal. Não, eu não pertenço às entidades baixas, eu pertenço a uma instância maior, em nome de Jesus. Eu pertenço a uma instância maior, eu pertenço à instância do céu. Sabe qual é o problema de ouvir isto? É que para alguns de nós isso cai como palavra besta. Ai, que legal, não? Que legal que nada! Isso tem que ser revolucionário. Acordar e dizer, Deus, estão invadindo sua propriedade. Estão invadindo a sua propriedade. Eu sou tua propriedade, a minha vida é tua propriedade. Estão invadindo, tomar posição, tomar postura, levantar o exército celestial em nome de Jesus e defender as suas fronteiras. Que o mal fique para fora, em nome de Jesus. Você pertence a Ele, e Deus com certeza te cercou com anjos. Ouça, eu estou falando para você profeticamente em nome de Jesus. Deus te cercou com anjos. Os anjos do Senhor se acampam e estão acampados ao seu redor. Ao derredor estão os anjos do maligno, os espíritos malignos, diz a palavra de Deus. Mas eles não podem entrar, porque há uma hoste celestial de anjos celestiais. É um exército armado com as armas mais poderosas já existentes e que nunca existirão melhor. A arma do amor e do poder divino para te proteger, em nome de Jesus. Você pertence a Deus. Nada pode entrar na sua vida. Eu gosto de uma palavra de Paulo que diz, maior é aquele, perdão, de João, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se o maioral te habita, irmão, pode vir o que for, em nome de Jesus Cristo, não vai te derrubar por terra. Agora você precisa estabelecer isso como uma crença. Primeiro, eu tenho uma origem. Eu sou originário de Deus, portanto o DNA dele está em mim. Eu tenho uma autenticidade que mexe nos céus, na terra e no inferno. Segundo, eu sou uma propriedade de Deus. Eu sou selado, isso significa que eu sou uma propriedade dele. E se eu sou uma propriedade dele, eu passo a ser uma responsabilidade dele também. Você tem cabelo aí? Ainda sobra para alguns? De quem é esse cabelo? É meu? De quem é, João, o seu cabelo? É seu? Você deixa eu cuidar dele? Não deixa. Eu perguntei porque ele não gosta que a gente cuida do cabelo dele. Então, você não deixa. Quem cuida do seu cabelo é você, não é verdade? É você. É você quem cuida do seu cabelo. É você quem cuida de você mesmo, né? Os meninos implicam comigo porque eu não gosto de fazer unha do pé. Fui fazer batismo e falou, faça a unha do pé, não vai com aquelas casconas de cavalo não. Eu não gosto de cortar não, deixa a bichinha ali. Entendeu? Quem cuida de mim tem que ser eu. Às vezes até alguém quer ajudar. Até alguém quer ajudar. Alguém quer ajudar. Mas eles não são o primeiro. Eu me lembro uma vez que eu fui conhecer uma moça que eu estava noiva longe. Eu fui viajar e na casa que eu estava para viajar, ele falou assim, mas vamos fazer as unhas do seu pé? Eu falei, não quero não. Uma pessoa vai escolher eu por causa do meu pé, então a pessoa não serve não. Tem que ser com o meu pé. Porque eu não prometo que eu vou mudar a vida inteira. Não adianta, tem que chegar lá enganando agora, não é verdade? Eu não me vejo em pedicure. Mas amém, é bom, isso aí é porquice minha. Deixa eu com as minhas porquices. O que eu quero dizer
é que você cuida, você é responsável por aquilo que é seu. Você chega em casa, seu carro está lavado sozinho? Está trocado o óleo sozinho? Não. Você pode mandar alguém fazer, pedir para alguém fazer, mas parte sempre de mim e parte sempre de você a atitude daquilo. Aonde eu quero chegar? Alisson, você pertence a Deus. Tudo que você tem na vida pertence a Deus. Porque se você pertence, tudo que está no seu nome, da sua esposa, pertence a Deus. Vocês dois pertencem a Deus. Ô menina, eu não sei o que você tem na vida, mas o que você tem, tudo pertence a Deus. Porque você pertence a Deus. Esse óculos não é seu, esse sapato não é seu, esse relógio não é seu. Entende ou não? Então, se tudo pertence a Deus, Deus colocou sobre a minha tutoria, mas na verdade pertence a Ele. Então a gente não tem que chegar para Deus orando e dizer: Deus, guarda o que é meu. Não, diz: Deus, guarda o que é teu. Em nome, guarda, Senhor, o que é teu. Sempre que eu vou orar por uma pessoa que tem fé, que foi roubado ou perdeu algo, eu falei: Deus, não tiraram dela, tiraram do Senhor, porque ele e ela é uma pessoa que é da obra, que está na obra, se envolve com a obra, e sabe, Deus, Ele sabe restituir. Eu não sei se você trabalha e se tiraram alguma coisa sua, se levaram alguma coisa sua, não levaram sua, porque quando a gente toma como nosso mesmo, há uma dor em nós, mas quando a gente entende que feriram a Deus, há uma dor no coração de Deus, e a dor do meu coração nada pode fazer, mas quando isso mexe com o coração de Deus, quando eu não tomo por autoridade aquilo que dele é, mas eu reconheço Ele como meu proprietário, então a minha vida, a minha existência tem uma outra direção. Eu gosto de pertencer a Deus. Eu gosto. Ah, pastor, eu preferiria pertencer ao Bill Gates. Não, não quero. Ele é um homem de... Eu não sei como é que é o humor dele. Ele tem muita coisa para cuidar. Ele vai se esquecer de mim. Mas a Bíblia diz que Deus é como o guarda que não dormita, não dorme. Ele está constantemente com os olhos postos em mim. Eu gosto dessa expressão do guarda que dormita, porque o guarda faz assim, não é? Às vezes a gente vai fazer visita em prédio, e a maior parte dos prédios não é bem cuidada, porque o porteiro está sempre dormindo quando a gente sai ali. Se você passou da meia-noite, tem que bater no vidro para acordar o porteiro, porque ele pega no sono. Mas a Bíblia diz que Deus não dormita, Ele não dorme. Os olhos de Deus estão o tempo todo atentos sobre a minha e a sua vida, que é propriedade dele. Um último texto diz, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu gosto dessa palavra, que nós somos o quê? Exclusivo. Sabe o que significa exclusivo? Só pode ser dele, não pode ser dele de mais ninguém. Deus não te divide. Deus não te divide. Não te divide com a tristeza, não te divide com a miséria. Deus não te divide com outros deuses. Deus não te divide com que se intitulam deuses. Deus não te divide com nada e com ninguém. Deus diz: você é meu e eu te basto, e você me basta. Você é a coroa de tudo que eu criei. Deus criou o universo, Ele criou as constelações, Ele criou todas as coisas, Ele pendurou isso, pendurou aquilo. Deus, Ele criou tantas coisas, mas de tudo que Ele criou, Ele diz: a coroa da minha criação é você. Ei, sabe, os seus filhos pertencem a Deus, porque nasceram de você. Entrega para Deus, diz: Deus, não é meu, é teu. Sabe, a sua saúde pertence a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tudo seu pertence a Deus. Quinta-feira agora nós não estivemos aqui na igreja, nós estamos ali no culto de ação de graça do pastor Aquiles, né? Ele foi curado de leucemia nesse tempo. Então os médicos foram lá, as enfermeiras estavam lá presentes para poder testemunhar a cura dele. E o interessante é como tudo foi conduzido nesse tempo. Até um remédio que um médico deu para ele, queria matá-lo numa semana porque não tinha diagnosticado direito a doença, foi tirado após ser tomado somente um comprimido. Então encontros, pequenos encontros aqui, influência ali, uma coisa, sabe, acidentes divinos no caminho, foi o que o salvou e o que o curou. Sabe por quê? Porque Deus falou: é minha propriedade. Eu ainda tenho uma missão na vida dele. Isso aconteceu por um processo natural, mas por um processo sobrenatural, isso vai sair da vida dele. E saiu em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é uma propriedade de Deus. Entenda que não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Deus tem um compromisso consigo e com a sua palavra. Você consegue acreditar que você é uma propriedade de Deus? Pastor, porque você está repetindo tanto? Que é para gravar. É para gravar. Não tem pessoa que às vezes fala uma coisa, você fala: vai falar de novo. Não gravou. Aí ficou bom. Ficou bom.
Você precisa sair daqui hoje entendendo o seguinte: o Espírito Santo de Deus escolheu um lugar para morar na terra, e não é nesse prédio, é em você. Tanto que esse prédio sem você fica triste, mas quando você chega uma alegria junto, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade: para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outras coisas eu poderia falar, mas eu paro aqui e falo só da última. O selo protegia contra violações e dano. Diga: o selo é protetor. Então, se alguém via um selo, como eu disse antes, não invadia aquela propriedade, mas o selo em si próprio traz consigo esse sentido de proteção, de segurança máxima. De segurança máxima. Uma carta selada não pode ser violada, é ilegal, não é verdade? É protegido por lei. Está selada, está direcionada. Ele está. Um produto que você vai comprar, se não tiver lacrado, que é o selo, você toma? Não toma. Você vai comprar um iogurte já abertinho? Não. Uma aguinha que você vai comprar, se não fizer, você tem que fazer assim, ó, aqui, ó. Você tem que pá. Se não pá, é porque já foi pá antes e colocar outra coisa dentro, como a nossa aqui, né? Mas o selo para proteção significa o seguinte: se eu mexer com ela, eu estou mexendo com tudo que está por trás daquele selo. Então o selo é protetivo. Você não precisa carregar armas, você não precisa agir contrário às pessoas, muitas vezes você não precisa tomar posições. Deus tomará em seu lugar. A palavra de Deus diz: não vos vingueis, a mim pertence a vingança. Porque vingar-se requer que você dê espaços no seu coração. Vingar-se requer que você tome posturas que vai de alguma forma amargurar a sua alma. Mas se você entregar a Deus, Ele vai tomar o seu lugar em nome de Jesus Cristo. E Ele vai ser aquele que vai ser o seu vingador. E vingador não quer dizer que Ele vai matar, botar um câncer. Às vezes a vingança é trocar no coração, quebrantar e fazer virar uma pessoa cheia do Espírito. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Uma coisa eu te digo: Deus não permitirá que você seja violado, que os seus direitos sejam violados. Deus tem uma proteção sobre a sua vida em todos os sentidos, em nome de Jesus Cristo. Eu gosto de Lucas 10:19. Você tem que ter esse verso decorado. Sabe, a gente tem que se prender, irmãos, na palavra de Deus, não em conversas. Conversas não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa às vezes. Tem muita conversa torta. Eu ouço muita gente boa falando bestagem. Muita gente boa, às vezes fala uma coisa boa. Sabe, escuta Jesus, escuta a palavra. E a palavra em Lucas 10:19 diz: eis que aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões. E eu gosto dessa parte que eu quero que você grave: e nenhum mal o maligno vos causará. Dá para entender isso que ele escreveu? Ou precisa explicar? Pastor, tem que fazer um exegese. O que é exegese, irmãos? Não tem que fazer uma hermenêutica do texto. A gente nem sabe que palavra é essa. É de comer? O que é isso aí? Não tem que fazer nada disso não. O texto é claro. Se a gente precisa de alguém que explique uma coisa que está tão clara escrito, é porque nós estamos muito curtindo as ideias, ou porque a gente colocou a vida da gente na mão de alguém. Ele diz: eu vos dei a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todos os males e danos do maligno. E olha, ele diz lá, lê lá depois: nenhum dano ele vos causará. Então, se há em curso uma ação do maligno contra você, ela será frustrada em nome de Jesus Cristo. Até em Isaías se diz: toda língua que se levantar contra ti será frustrada. Toda arma que se levantar contra ti será frustrada em nome de Jesus Cristo. O selo tem esse sentido de proteção. Quando Jesus morreu, com medo de que dessa em crédito a sua antiga pregação de que ele ressuscitaria, não somente colocaram guardas no seu túmulo. Mateus 27, versículo 66, está lá escrito que eles selaram o túmulo. E esse selo era um tipo de uma corda de um lado para o outro. Não tinha poder nenhum para poder fazer com que a pedra pesada não fosse removida, mas era um selo dizendo: quem violar esse selo mexeu com o poder romano. Entende ou não? Se não botasse o selo, é de todo mundo.
Ou não é de todo mundo, mas qualquer um pode entrar. Quem é que vai responder por isso? A família dele? O dono do túmulo? Porque Jesus foi enterrado num túmulo que não era dele. Mas a partir daquele momento que aquele selo romano foi colocado, ninguém podia violar o seu túmulo, a não ser ele mesmo, em nome de Jesus, que ressuscitou e que saiu dali. O que eu quero dizer com isso? Ele está dizendo que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você entende a verdade do que eu estou dizendo ou não? Você é selado pelo Espírito de Deus. Mas se eu não tomar consciência disto, nada disso tem poder na minha vida. E este selo veio para gerar uma proteção. Ali quem via aquele selo dizia: não podemos tocar nisso. Existe um texto em Apocalipse que parece até que é um texto que Deus está protegendo a natureza, que fala dos últimos tempos, quando o espírito da morte for solta. E ele diz: e foi-lhes dito a esses seres que saíram dos seus cavalos alados, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que os males só poderiam ser feitos aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Diga: eu tenho o selo de Deus. Você tem o selo de Deus. Você é selado por Deus. Isso faz toda a diferença, gente. Isso faz toda a diferença. Você se lembra de Êxodo, quando as pragas do Egito é solta e a 10ª praga então vem? Então Deus manda uma ordem. Ele diz que sobre os umbrais da casa deveria ser colocada uma marca com o sangue do Cordeiro, e a casa que estivesse selada, marcada com o sangue do Cordeiro, não podia ser atingida com a morte. Querido, você é selado pelo Espírito. Se você morrer hoje, pode ter certeza que o Senhor está te aguardando. Mas se você viver hoje como todos nós vamos continuar vivendo, em nome de Jesus, pode saber que também você é protegido em o nome de Jesus. Não é pela polícia militar, não é pelo exército treinado de Israel, não é pelas forças bélicas e nucleares da América. Você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, porque o selo do Espírito está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Lembre-se daquele testemunho que eu dei na introdução, do Billy Graham, dizendo sobre o missionário na Índia. A sua casa, no seu dia de morte, começou a ser saqueada, roubada. Mas o consulado chegou lá e colocou somente um papel naquela casa sem tranca, não é? Até mesmo aqui, quando você vai interditar um imóvel, bota um papelzinho, não é verdade? Aquele papel tem poder. Já viu que eles interditam lugar e dizem: não abra, cena de crime, por exemplo. Bota um papel. Se você entrar, você pode ser o dono da casa. Você vai ter problema com a justiça. Você vai ter todo um governo e um poder constituído contra a sua vida. Eu quero te dizer que quem selou você não foi o governo brasileiro, não foi esse ou aquele. Você foi selado com um selo do céu. Portanto, a única pessoa que pode dizer de quem você é, sua origem, a única pessoa que pode desenvolver em você uma identidade, a única pessoa que pode ser seu dono, seu proprietário, a única pessoa que pode de alguma forma te proteger com todas as forças é Deus e ninguém mais. Todo aquele que se levantar contra ti, se levanta contra o Senhor Deus. E isso você precisa colocar na sua mente. Se não se levantaram contra mim, se levantaram contra Deus, então não reaja como se você tivesse sido atingido. Reaja como se Deus estivesse sendo atingido. Lança ao Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele diz: Ele não vai cuidar. A Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem no presente cuidado de vós. Amém, queridos? Quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Fiquem em pé um minutinho, por favor.